Nós aqui vamos falar sobre os segredos das famílias felizes, como eu comentei. É o último tema dessa série, é o último encontro dessa série de mensagens. E se você tem nos acompanhado, você sabe que durante essa série, nós conversamos que felicidade não é uma questão de sorte, não é uma questão de destino. Construir famílias felizes depende das nossas atitudes. São as nossas atitudes que constroem um convívio harmonioso e são as nossas atitudes que aos poucos vão construindo uma família feliz. E a pergunta que tem nos acompanhado durante todo esse mês de maio é: quais são as atitudes essenciais para nós construirmos uma família feliz? Quais são os segredos de ter uma família feliz? E nós já conversamos no primeiro encontro que famílias felizes aprenderam a servir. Famílias felizes são aquelas que aprenderam a identificar a necessidade de quem está ao seu redor, necessidades materiais, mas também necessidades emocionais. Famílias felizes são aquelas pessoas que aprenderam a identificar e quando percebem uma necessidade de alguém da sua família, fazem algo, vencendo qualquer resistência que possam ter. Famílias felizes aprenderam a servir. Depois, nós falamos que famílias felizes equilibram a sua presença. Nesse mundo que demanda tanta atenção de nós, que chama tanto, que nos faz, às vezes, investir tempo em tanta coisa, famílias felizes são aquelas que aprenderam a equilibrar a sua presença, não estando ausentes demais, nem intrometidos demais na sua vida familiar. No nosso terceiro encontro, nós falamos que famílias felizes são aquelas que aprenderam a lidar com as diferenças de forma saudável. Isso é muito importante. E eu vou fazer rapidamente aqui uma menção dizendo, pessoal, todos esses 3 temas estão na nossa página e estão no canal do YouTube que vocês têm no panfleto em cima da mesa. Que você que está acompanhando a transmissão já deve estar vendo. Se você de repente perder uma dessas mensagens, não deixa de dar uma conferidinha, não deixa de dar uma olhada lá, são 30 minutos, 35 minutos de reflexão que podem ajudar muito você. Então, veja lá, perdeu um tema, dá uma conferidinha, porque vai valer muito a pena, tá bom? Agora, para hoje, 4º encontro, última mensagem dessa série. Qual é o 4º ingrediente indispensável para as famílias felizes? Para falar dele, eu vou contar a história para vocês de um homem chamado Abraão. Quem está nos estudos bíblicos já conhece bem o Abraão, a gente falou dele agora realmente no último encontro. Abraão foi um homem que viveu no ano de mais ou menos de 1900 antes de Cristo. E ele foi uma pessoa que viveu de uma forma muito próxima a Deus. Para vocês terem uma ideia, Abraão é uma referência de fé, tanto para cristãos, quanto para judeus, quanto para muçulmanos. Ou seja, a maior parte da população mundial vê ele como uma referência de espiritualidade. E esse homem, Abraão, no final da sua vida, ele tem uma reflexão muito interessante. Um homem que viveu muito perto de Deus, que agora está no final da sua vida, com muita experiência e sabedoria acumulados, e ele nos mostra algo extraordinário. Gênesis 24:1, nós encontramos o seguinte: Abraão estava bem velho, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Deixa eu só fazer uma menção rápida aqui. A gente entende o que é bênção. A gente fala muito sobre bênção, que Deus te abençoe. O que é bênção? Vocês sabem. A gente nem para pensar o que é. Pessoal, bênção é a presença de Deus que restaura, que cura, que reorganiza, que salva as pessoas. A presença restauradora de Deus. E o Abraão está vendo que Deus o abençoara em tudo, ou seja, é um homem que chegou agora no final da sua vida e percebeu que a presença de Deus foi um elemento determinante para restaurar, para tocar, para melhorar todas as partes da sua vida. É alguém olhando e dizendo, olha, o mais importante na minha vida como um todo foi o meu relacionamento com Deus. Isso fez diferença no meu trabalho, na minha carreira, na maneira como eu lidei com os meus bens, na maneira como eu liderei a minha pequena empresa, que ele era realmente um empresário, na maneira como eu, por exemplo, lidei com a minha família. Sabe que isso é muito importante porque às vezes
A gente tem a ideia de que a presença de Deus é algo que só diz respeito à nossa salvação. Mas não. A presença de Deus, ela toca todas as áreas da nossa vida e é isso que o Abraão está vendo nesse momento. Mas agora ele começa a olhar para frente e preparar a próxima geração, e preparar aquilo que está por vir. Ele sabe que ele está no final da vida. E olha só o que ele faz. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo: o homem encarregado de sua casa, faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Para aí. Primeira coisa, ele chama o servo mais confiável dele, aquele que tinha a senha do Wi-Fi da casa, aquele que tinha a senha do banco, aquele que ele confiava a sua casa, aquele que era o servo mais importante dele. Ele chama aquele. E aí ele pede para fazer um juramento colocando a mão na coxa. Gente, essa expressão, essa ideia, esse gesto de colocar a mão embaixo da coxa era o maior símbolo de seriedade de um juramento daquela época. É mais do que cuspir na mão e dar a mão, sabe, que nem a gente faz hoje? É mais do que jurar de mindinho. É mais do que fazer um contrato. O jeito mais sério que duas pessoas tinham de fazer um compromisso era um juramento com a mão na coxa. Por quê? Porque a coxa, justamente, é a parte do corpo que fica perto do órgão sexual. E com isso a pessoa estava dizendo: eu juro, mesmo que você faleça, eu ainda vou cumprir meu juramento com os teus descendentes. É algo tão sério, era um juramento que era levado tão a sério, que mesmo se a pessoa que me fez jurar falecesse, no caso Abraão falecesse, o servo ainda estaria comprometido com esse juramento. E o que Abraão está levando tão a sério assim? Olha só. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. Tudo o que o Abraão quer é que o servo dele busque uma esposa para o seu filho, mas não entre aquelas mulheres que viviam naquela região que se chamava Canaã. Mas por que não, Jorge? Porque as pessoas daquela região adoravam outros deuses. E ele queria que o servo buscasse uma esposa na sua terra natal, para que essa esposa pudesse ter uma espiritualidade pelo menos próxima do seu filho. Você está entendendo? Abraão está dizendo: busca uma esposa para o meu filho, meu único herdeiro. E eu só tenho um pedido, mas só um. Que ela também sirva a Deus. Por quê? Porque Abraão via que a coisa mais importante da sua vida tinha sido o seu relacionamento com Deus. E ele queria que o seu filho experimentasse a mesma coisa. De tudo que Abraão poderia ter pedido, ele diz: tudo o que eu quero, o que eu mais quero, é que o meu filho tenha uma esposa, com quem ele possa buscar a Deus juntos, para que eles experimentem a mesma presença de Deus na sua família que eu experimentei. E aí, surge para nós o princípio: famílias felizes cultivam comunhão espiritual. E eu estou usando aqui uma palavra técnica, comunhão espiritual, não é uma palavra comum, justamente para que vocês aos pouquinhos se familiarizem, porque é justamente essas palavras que muitas vezes aparecem na Bíblia. Mas eu vou explicar. Comunhão é um relacionamento próximo, ok? Na direção de Deus. Um relacionamento próximo de duas pessoas que vai na direção de Deus. Espiritualidade é muito mais do que a igreja, embora não menos. Ir à igreja faz parte da espiritualidade, mas a espiritualidade tem a ver com viver com Deus e andar os seus caminhos. Então, famílias felizes buscam juntas a Deus e buscam juntas andar nos seus caminhos. Gente, isso é muito importante. Eu tenho certeza que se vocês não lembrassem daquele princípio 1, 2 e 3 que a gente viu nas outras semanas, e vocês fizessem só isso, aos poucos,
vocês iam descobrindo o princípio 1, 2 e 3. Aos poucos eles iam começar a fazer parte da sua vida. Isso aqui é a base da série. É a parte mais importante. Famílias felizes buscam a Deus juntas e buscam juntas andar nos seus caminhos. Só um pouquinho. Isso tem pelo menos 2 implicações. Primeira, para solteiros. Gente, quem está aí procurando uma pessoa, procure alguém que também busque a Deus. O apóstolo Paulo, ele usa, inclusive, no Novo Testamento, uma imagem interessante. Quando se coloca 2 animais sobre a mesma carga, essa cangalha que você coloca em cima de 2 animais se chama jugo. E tinha uma regra para eles, que eles não poderiam colocar 2 animais sob o mesmo jugo, 2 animais diferentes. Porque se eles colocassem 2 animais diferentes, ou 2 animais da mesma espécie, mas de raças muito diferentes, um deles ia assumir mais parte da carga, ia ser sobrecarregado e ia ter uma lesão. Assim como o outro, de repente, iria ficar mais leve e com o tempo iria amolecer. Não seria saudável para nenhum dos 2. O apóstolo Paulo usa essa imagem no Novo Testamento para dizer: não se coloquem em jugo desigual, não assumam uma tarefa importante com pessoas que não sejam cristãs também, especialmente o casamento, porque isso vai dar problema. E eu tenho visto muito isso, sabe por quê? Olha só, a espiritualidade cristã, ela não é só uma parte da vida, ela é uma cosmovisão, ela é uma forma como a gente enxerga a vida toda. Por exemplo, o cristianismo nos ensina como a gente pode lidar com o casamento, com os nossos filhos, com a educação, como a gente lida com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com os bens materiais. Então, se você você segue os princípios cristãos e você quer ser um discípulo de Jesus, mas você casou com alguém que não vai só atingir uma partezinha, não, mas é só espiritualidade, no resto a gente se entende. Não, isso vai mudar a maneira como você vai ver o casamento, vai mudar a maneira como vocês vão buscar os princípios de educação, como vocês vão lidar com as suas finanças, com tudo. Coloca isso numa situação muito delicada e vem uma corrente de muitas vezes de conflitos. Então o apóstolo Paulo diz, e o Abraão aqui diz: gente, quem está solteiro, o mais importante de tudo, procure alguém que tenha a mesma fé. Mas agora, para quem já é casado, ou para quem já tem filhos, para quem já tem uma família de alguma forma constituída, isso também nos ensina. Cultivar a espiritualidade cristã na família é muito importante para que essa presença restauradora de Deus alcance o nosso lar. E nós vivemos isso de uma forma muito importante na nossa família esse ano. Eu já comentei por alto com vocês. Deixa eu comentar agora de uma forma um pouco mais específica. No início do ano, a gente teve problemas de comportamento bem sérios com o nosso filho menor. Ele estava extremamente revoltado, batia de frente em tudo que a gente falava. Ele desfazia as nossas regras, ele enfrentava a gente, ele gritava, ele brigava, ele arrumava confusão com a gente, arrumava confusão com a irmã dele. E assim estava muito pesado o nosso clima lá em casa, mas muito pesado. Eu acho que a cada 7 dias, 6 era um campo de guerra. E talvez até alguns de vocês perceberam, porque muitas vezes no domingo também não estava muito fácil. Isso começou a preocupar muito a gente, porque, cara, eu acho que uma das coisas que mais corta o coração é ver um filho fazendo atitudes que a gente não concorda e a gente não consegue mudar a situação. E a gente conversou várias vezes, Susan e eu, às vezes quando finalmente a guerra passava, a gente ia deitar, as crianças iam para a cama e nós lá na cama, deitados juntos e não conseguia adormecer, pensando o que a gente vai fazer. A gente começava a conversar o que a gente vai fazer, e a gente começou a ter várias ideias, e a gente começou a colocar em prática, mas eu vou dizer para vocês, nada ajudava. Começou a dar uma saudade daquele menino doce, amável, que eu sabia que estava lá, mas fazia tempo que eu não via. Essa série de mensagens dos segredos das famílias felizes, ela já estava programada. E eu ficava pensando, eu vou ter que cancelar essa série. Como é que eu vou falar sobre família feliz? Várias vezes, eu voltei para casa pensando, não, agora eu vou cancelar, eu vou falar disso outra hora.
E aí a gente pensou assim, bom, uma das coisas que dá para fazer é a gente reforçar um pouco os limites, porque a gente sabe, né, criança que não tem muito limite, muitas vezes acaba ficando muito briguenta, né, muito mal educada. E a gente pensou, talvez a gente amoleceu e não percebeu, né? Então a gente começou a refazer algumas das regras, refrisar, olha, não pode, isso não pode. A gente até aumentou as consequências que eles têm por não fazerem aquilo que deveria, ou por quebrar uma regra da nossa casa. Mas, gente, até isso não ajudava, parecia que ficava até pior, sabe? E a gente estava agora sem munição, né? A gente fez duas coisas que nos ajudaram muito e que hoje fizeram a gente ter outro cenário na nossa casa. Uma delas, comentei na sexta-feira, a gente percebeu que a gente possivelmente estava se comunicando a nossa afetividade de uma forma errada para ele. Muitas vezes, quando a criança está muito revoltada, é porque ela não se sente amada. E a gente pensou nisso. A gente viu na sexta-feira, eu não posso entrar em muitos detalhes agora por questão de tempo, que nós temos 5 formas principais de nos expressarmos a nossa afetividade e nos sentirmos amados. E muitas vezes, o que nós precisamos é comunicar o nosso amor na linguagem que o outro compreenda. E a gente sempre pensou que o Bernardo se sentia amado, especialmente quando a gente tocava nele com cosquinha, com carinho. Então a gente reforçou colo, abraço, beijo, mas não ajudou. E aí, de repente, tudo mudou quando foi aniversário da Laura e ele insistiu muito naquele dia porque ele queria comprar um presente para a irmã, com o dinheiro dele. E aí eu lembrei de várias vezes que ele me deixava cartinhas, cartõezinhos, e a gente pensou, talvez a forma com que ele se sinta amado é com coisas um pouco mais materiais. E a gente começou a escrever bilhetinhos, às vezes a gente começou a comprar alguma coisinha especial no mercado, e cada coisinha que a gente dava, ele dava um abraço na gente, nossa papai, você comprou isso para mim, muito obrigado. E daqui a pouco ele voltava, eu já te agradeci, mas muito obrigado de novo, e abraçava, assim, a gente pensou, opa, talvez era isso. E realmente, com o tempo, parece que ele foi se sentindo um pouco mais amado. Talvez essa parte a gente tinha deixado, essa linguagem do amor, a gente abordou do jeito errado. Mas eu vou dizer assim, resolveu talvez uns 40%, mas 60% do problema ainda estava lá. O que nós vamos fazer? Então a gente teve um outro clique. Nós temos em casa um livrinho chamado Surpresas para Hoje. É um devocional, muitos aqui têm. Ele traz todo dia uma passagem bíblica e uma mensagenzinha daquela passagem bíblica para as crianças. E a gente sempre fazia isso antes de dormir com eles. Então a gente lia um pedacinho da Bíblia, conversava, lia aquela mensagem e orava juntos. Só que aconteceu diversas vezes, porque a gente tinha atividades de noite que a gente não conseguia fazer aquele momento, ou a gente chegava muito cansado e fazia ele muito corrido. Vamos, está na hora de dormir, vamos. Aí ele ia rapidinho, orava, tchau, pronto, beleza. E aí eu comecei a pensar, gente, eu invisto horas e horas da minha semana pastoreando pessoas e eu não estou pastoreando os meus filhos. A minha primeira comunidade, né? E aí a gente decidiu que a gente ia mudar esse horário. A gente ia fazer o mesmo devocional, a mesma mensagem, a mesma tudo, a mesma passagem, mas a gente ia fazer de manhã na hora do café. Porque a gente conseguiria manter uma regularidade melhor, porque isso aconteceria no início do dia, o que talvez direcionaria o dia deles, e porque a maioria dos conflitos acontecia de manhã. E foi lindo. Tiveram conversas, não sei quem está fazendo o devocional de surpresas, mas tiveram conversas aí nessas últimas semanas e meses, sobre, por exemplo, amar e servir a Deus. Amar é servir. Amar não é só dizer que ama. Amar é abrir mão da sua vontade. Amar é ajudar. Nossa, aquele dia, depois que a gente conversou, depois que a gente fez a leitura, a gente ficou conversando muitas coisas sobre como a gente poderia amar as pessoas da nossa família. Parece que aquilo direcionou o dia de todos nós, inclusive o meu. Eu lembro que teve uma vez que o tema era sobre como controlar a raiva, e aí eles perguntaram para mim como é que eu controlava a minha raiva, e eu expliquei para eles, e eles, então vou tentar também assim, e aí a gente começou a conversar sobre controlar a raiva, foi muito interessante. Eu lembro que teve uma manhã, em que a Laura comentou que ela estava angustiada com provas, e eu não fazia ideia que ela estava angustiada, e a gente orou por aquilo. E aquilo começou a parecer ser a nossa direção do nosso dia. Sabe, no início do dia aquilo começou a nos direcionar sobre amor, sobre perdão, sobre convívio. Gente, mudou as coisas lá em casa.
Eu não vou dizer que a família está perfeita, não é aquela propaganda de margarina, sabe? Com todo mundo dando risada, tá tudo bem. Não, tem as suas coisinhas ainda, mas hoje num nível normal, que eu considero normal. Mas a grande maioria do convívio é bom, é saudável, é harmonioso, é muito bom. Dá alegria de estar em casa. E aí, esse princípio, ele fez toda a diferença, gente. Quando nós sentamos junto com os nossos filhos, lemos a Bíblia, lemos as Escrituras, oramos juntos, essa presença restauradora de Deus, ela inunda a nossa família muito mais forte. Eu sei que muitas vezes nos estudos bíblicos e nos cultos, eu já insisti muito com vocês, pessoal, a Bíblia tem que ser lida em casa, ótimo que vocês venham no domingo, não deixem de vir, é importante 1 horinha da semana a gente tirar para adorar a Deus em comunidade, é importantíssimo. Mas a Bíblia deve ser lida na nossa casa. Eu já falei sobre devocional, sobre leitura contínua. Eu já vi muita gente nessas últimas semanas comentando, comecei a ler a Bíblia, eu acho isso um barato. E algumas pessoas até tirando dúvidas comigo, eu fico muito feliz. Agora o que eu tenho chamado vocês é dar um passo a mais. Se você ainda não está lendo, faça, então você está um pouco atrasado, vai lá. Agora, se você já está lendo a Bíblia em casa, faça isso junto com a sua família, de preferência. Chama seus filhos, podem ser maiorzinhos, não tem problema, leia junto o devocional deles. Casal, leia junto, marido e esposa. Hoje a gente está tentando achar um horário, a gente ainda não conseguiu manter um horário com regularidade, mas a gente está tentando achar para fazer mais vezes junto. Isso nos liga com essa bênção de Deus, com essa presença que faz toda a diferença. Eu garanto que existem dilemas no coração do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, que você não faz ideia, mas que nesse momento eles vão abrir com você. E Deus vai estar trabalhando. Gente, e faz muito sentido. O Pense Laranja, que é o material das crianças que a gente tem trabalhado, ele fala, olha só, a igreja tem 40 horas, mais ou menos, por ano de influência sobre uma pessoa. Mais ou menos 40 horas por ano. 50 semanas, 52 semanas, nem sempre tem culto, nem sempre todo mundo vem. 40 horas, mais ou menos. Pais têm mais ou menos 3.000 horas de influência sobre seus filhos. Então, por mais que a gente trazer para a igreja é importantíssimo, assim como a gente também precisa levar eles para a escola, mas isso não dispensa o nosso papel na educação. Trazer para a igreja é importante? Sim, mas isso não dispensa o nosso papel de pais, de nós sermos líderes espirituais na nossa casa. Ou no nosso cônjuge, ou diante do nosso marido e da nossa esposa, namorado ou namorada. Bom, ainda tem mais um princípio que é importante. Aliás, um complemento. Olha só. Então o servo aceita o desafio, faz o juramento, e ele vai até a outra terra lá para achar uma esposa para o rapaz aí que não estava conseguindo e precisava de uma mãozinha. Tudo certo. Então o servo orou. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje, e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto dessa fonte, e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é minha súplica. Pedirei a uma delas, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser, sim, beba, também darei água a seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo, saberei que foste bondoso com o meu Senhor. Olha só, a missão era só pegar alguém de lá. Mas o servo não se contenta com isso. Ele não queria alguém só que tivesse a mesma religião do Isaque. Ele queria alguém que realmente, a partir desse contato com Deus, tivesse um caráter diferente. Então ele pede um sinal para Deus. Eu vou pedir para alguém dessas mulheres me dar água. E aquela que disser sim, eu te dou água e também vou dar água para os teus camelos de forma voluntária, essa é a pessoa. Gente, ele tinha levado 10 camelos. Vocês sabem quantos litros de água toma um camelo? Eu procurei no Google. Alguém sabe? Em média, 150 litros por camelo. 1.500 litros. Isso é um trabalho de horas. De horas. Vocês percebem? O que o servo está dizendo, eu não quero alguém só que vai na igreja. Eu quero alguém que vai na igreja, mas que diante disso, aprendeu a realmente amar.
aprendeu a realmente servir, aprendeu a realmente se doar, aprendeu a realmente amar o próximo, não alguém que vai por aí. E aí eu quero que vocês entendam, o transmitir a espiritualidade para os nossos filhos é muito importante, mas se for uma espiritualidade nominal, algo que a gente faz só por ir, algo que a gente diz que eu sou cristão, mas na verdade é algo que a gente faz só no domingo, não adianta. Se o nosso marido, nossa esposa, os nossos filhos verem a gente, mas dizer, o pai e a mãe é cristão quando está lá na igreja, na segunda-feira já mudou tudo. Meu marido e minha esposa é cristão só no domingo, segunda-feira já não está mais. Isso não muda a casa de ninguém. Isso não contagia ninguém. Precisamos cultivar uma espiritualidade juntos, sim, mas uma espiritualidade verdadeira, autêntica, que transforme nosso coração. Então, existe um grande problema. Não cultive uma espiritualidade meramente nominal. Cuide também para não cultivar uma espiritualidade que seja doente. Como assim, gente? Tem muita coisa que parece cristianismo, mas não tem muito a ver com Jesus. Esse cara aqui se chama Rodrigo de Aquino, o Bibo. Ele é um amigo meu, ele fez faculdade comigo, foi meu colega, e hoje ele tem o maior podcast cristão do Brasil. Eu não tenho muito amigo famoso, então os que eu tenho que falar, né? Tem que aproveitar. E o Rodrigo de Aquino, ele é muito legal, muito assertivo em algumas falas. Ele, inclusive, foi entrevistado pelo Pedro Bial esses dias. Junto com o... Aí fugiu o nome agora. Evangelista famoso, David Leonardo. Junto com o David Leonardo, no mesmo dia. Muito bem. E o Rodrigo, ele fala o seguinte. A partir dos anos 90, passamos a enfrentar a teologia da prosperidade. Que é aquela ideia de, busca Deus e você vai ser rico, né? 2.000, você vai ganhar 2.000. Conhece? Gente, tem nada a ver com Jesus. Nada a ver. Embora que tem muita igreja que prega isso. Mas ele continua, olha só. A partir dos anos 2000, começamos a lidar com a teologia da prosperidade afetiva. Aquela ideia, busque a Deus e você vai se sentir bem. Tem, a gente vai se sentir melhor, pode ser em muitos momentos, mas o cristianismo, ele não está aí para nos fazer sentir bem, porque em muitos momentos ele nos desafia, ele nos deixa desconfortável com muita coisa. E ele também chama essa teologia da prosperidade afetiva de teologia coach, porque parece que Deus está aí para que a gente cumpra os nossos objetivos. Isso é uma distorção do cristianismo. Não é essa a ideia. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma pequena tabela, tá? O que é essa espiritualidade coach? Ela é marcada por fórmulas de sucesso. Você vai ouvir isso muito. Olha, faça como Josué e as muralhas de Jericó na sua vida também cairão. Faça como Davi e os gigantes Golias da tua vida também cairão. O que ele está dizendo é isso. Repita esse padrão e você vai ter sucesso. A espiritualidade verdadeira, ela não fala de sucesso, pelo menos não o tempo inteiro. A palavra-chave é amor. Espiritualidade verdadeira nos ensina a amar, a nos doarmos pelo outro. Nessa espiritualidade coach, Deus nos ajuda com os nossos objetivos. Espiritualidade verdadeira, nós nos engajamos nos objetivos de Deus. Não é um Deus que me serve na minha vontade, é eu servindo a Ele na vontade dEle. Percebe como é a distorção? Nessa espiritualidade coach, se fala de vitória, mas focado no aqui e no agora. Vai dar tudo certo na sua vida. Seu propósito vai se cumprir. Mas vai se cumprir aqui agora, nesses dias que você tem, ou nesses anos que você tem de vida. A Bíblia fala de vitória? Fala. Fala em Romanos que nós somos mais que vencedores. Mas na perspectiva eterna, tendo em consideração a eternidade, o que Paulo fala em Romanos é, Jesus morreu por ti. Isso te liberta do poder do teu pecado, do inferno, da morte. Por isso, mesmo que as coisas hoje sejam muito complicadas, mesmo que você passe por doença, mesmo que você passe por vários fracassos, mesmo que tudo complicado, não se preocupe, haverá uma eternidade onde não haverá mais sofrimento. Você é um vencedor porque Jesus venceu no teu lugar e Ele te dá essa vitória. Existe uma eternidade conquistada para você. A Bíblia não promete sucesso, segurança e conforto nos anos que nós estamos aqui. Embora pode ser que aconteça, mas não é uma promessa. Quantos dos discípulos de Jesus terminaram a sua vida ricos e bem-sucedidos? E
confortáveis. Nenhum. Inclusive nem o próprio Jesus. Espiritualidade coach enfatiza o ganhar bênção. Espiritualidade bíblica enfatiza ser bênção. Ser sal da terra, ser luz do mundo, fazer diferença. Uma prioriza o conforto, a realização e o sucesso. A outra prioriza a relevância. Pessoal, biblicamente, nós não fomos feitos para conquistar. Nós fomos feitos para amar. Famílias felizes buscam juntas a Deus uma espiritualidade saudável, equilibrada e verdadeira. O que eu queria que vocês percebessem é o seguinte: a Bíblia fala que Deus é amor. Mas não é um amor sem rosto, não é um amor qualquer. A Bíblia mostra muito bem que amor que é esse que Deus é. Amor é um Deus que abre mão do céu para vir nos buscar. Que sai do seu conforto, mas que vem até nós. Que nos ensina a amar. E que não só nos ensina a amar, mas Ele mostra, mesmo diante da cruz, Ele vai ao nosso encontro. E justamente por causa do nosso pecado, Ele chega a abrir mão não de um pedaço do seu tempo, não de um desejo, não, Ele abre mão da sua vida. E o que Jesus faz por nós na cruz, nos traz o perdão, nos reconecta com Deus. E quando nós cremos nele, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos começa a viver em nós. E aqui a Bíblia fala, e aqui é a parte bem interessante, e começa a derramar o amor dele nos nossos corações. Já imaginou? Esse amor que vem ao encontro, que abre mão das coisas, que aprende a servir, que aprende a perdoar. Esse amor começa a habitar no nosso coração. E quando nós nos colocamos em contato com a palavra, se possível diariamente, em oração, juntos, Deus vai injetando esse amor no nosso coração. E eu não consigo imaginar o que eu mais preciso na minha família do que esse amor mais presente no meu coração e nos meus filhos e da minha esposa. Esteja em contato com esse Deus, diariamente, se possível. É como ligar na tomada, sabe? O celular vai ficar sem bateria, 1 dia, 2 dias. Tem que colocar na tomada. Coloque a sua família na tomada. Não deixe a bateria acabar. Queria que vocês avaliassem. Que importância você tem dado para a comunhão espiritual na sua casa? O que é mais importante do que esse relacionamento com Deus para você na sua casa? Tem alguma coisa mais importante? Uma viagem mais importante? Um passeio mais importante? O que é mais importante que isso? Porque eu queria que vocês entendessem que nada é mais importante que isso. Segundo, você tem buscado intencionalmente conectar seu cônjuge e filhos a Deus, ou você tem delegado esse papel a alguém? Ou você espera que alguém diga, vamos para o culto? Ou você espera que alguém diga, vamos abrir a Bíblia? Por que você não faz isso? Muitas vezes eu vejo esse papel sendo assumido por mulheres e os homens muitas vezes não fazem. Cuidado. Tem um amigo meu que dizia, acho que vai ter mais mulher no céu, não é possível. Eu quase concordo às vezes. Você tem assumido esse papel na sua casa, de ser líder espiritual? Avalie, você tem vivido uma espiritualidade saudável, equilibrada, que não é nominal, que não é doente, mas equilibrada, uma espiritualidade bíblica. Eu queria convidar vocês a decidirem buscar a Deus de forma saudável e regular, junto com a sua família.